Eu me lembro que quando eu entrei na faculdade de engenharia de produção, eu achava tudo aquilo um saco. Eu não gostava da perspectiva de futuro que aquilo me dava. Eu não gostava das aulas, eu não gostava das matérias. E eu achava e sentia fortemente que eu tava desperdiçando meu potencial ficando ali. Foi então que eu me afundei nos livros. E chegou até mim o livro Trabalho 4 horas por semana de Tim Ferriss, que é um clássico do marketing digital. Acredito que a maioria das pessoas que empreendem no digital conhecem esse livro, pelo menos os relativamente mais velhos. E esse livro me fez ter uma visão de um mundo que antes eu não tinha, uma perspectiva de possibilidades que antes eu não tinha, um caminho a seguir que antes não me foi apresentado como um caminho de possível sucesso. Depois desse livro, eu resolvi empreender e que era isso que eu iria fazer, que eu ia ser muito bem pago para falar aquilo que eu quisesse e estudar aquilo que eu quisesse estudar, que é o mercado de experts. Pois bem, daí fui eu empreender no digital e hoje, nesse vídeo aqui, eu vou compartilhar com você quais foram os erros que eu cometi durante 2, 3, 4 anos até realmente ter um relativo sucesso como negócio. Até as coisas darem certo de fato. E quando eu digo relativo sucesso e as coisas darem certo, eu vivo do meu negócio. Eu trabalho com total liberdade de tempo, sem precisar bater ponto, sem precisar me estressar com multitarefas, com entregas irrealistas, sem precisar ficar dando suporte o tempo todo para as pessoas. E esse modelo que eu trabalho é o modelo de uma só pessoa, onde eu trabalho sozinho e dependendo da campanha em que eu me encontro, eu faço algumas contratações pontuais. Mas tirando isso, grande parte do meu trabalho é sozinho. E não porque eu não quero ter equipes e não porque eu não quero crescer o meu negócio, mas é porque eu não preciso, porque eu vivo acima do meu piso financeiro. O que é um piso financeiro? Piso financeiro é o mínimo que você precisa faturar mensalmente para bancar o seu estilo de vida, para bancar a realidade que você prefere. Eu sou um cara simples, não sou um cara de muitos luxos, mas gosto de viajar com a minha família, gosto de dar o que tem de melhor para minha esposa, gosto de proporcionar momentos encantadores, e muitas vezes o dinheiro é a principal ferramenta para atingir esses fins. E dinheiro é importante em nossa sociedade capitalista. Apesar de ele não ser sempre a ferramenta mais direta para você conseguir aquilo que você quer ou aquilo que você precisa quando você precisa. Muitas vezes, focar em apenas conseguir algo através do dinheiro pode limitar a sua criatividade ou as N variáveis envolvidas na obtenção desse resultado específico, porque você está excluindo todas as outras possibilidades e focando apenas em uma. Quando na verdade, se você conversasse com uma pessoa de uma forma específica, seguindo a sua alegria do momento ali, você conseguiria esse resultado. Pois bem, e hoje, graças ao meu relativo sucesso como negócio digital, eu resolvi mudar um pouco de nicho. Eu resolvi sair do nicho da metafísica em ensinar esses conceitos metafísicos que eu venho aprendendo e aprendo todos os dias.
através de mestres, grandes sábios, pessoas que estão num nível de compreensão superior a mim. E muitos desses sábios, desses mestres, desses mentores, eles são de origem mais espiritual. E eu não pertenço a nenhuma religião, mas eu gosto de ter a mente aberta, porque eu já presenciei fenômenos sobrenaturais. Já vi pessoas canalizando na minha frente, pessoas que não eram de religião, canalizando espontaneamente, do nada. Já vi um fenômeno UFO, ou um OVNI, né? À noite, com um amigo do lado, com uma testemunha do lado, vendo a mesma coisa que eu ali. Algo surreal que aconteceu. E todas as minhas pesquisas e estudos nessa área da metafísica partem de fenômenos que é conhecido como canalizações, onde um médium ali canaliza uma entidade. E essa entidade, de uma dimensão paralela a essa, passa informações sobre qual é a real natureza da realidade. E todas essas informações, pelo menos das fontes canalizadas que eu acompanho, que é Sete, que é Bashar, principalmente esses dois nomes, eles trazem uma compreensão racional, ou melhor, transracional, é lógico e está totalmente alinhado com as nossas descobertas científicas atuais, principalmente as descobertas da física quântica. Mas enfim, todo esse conhecimento me encantou e eu resolvi criar um negócio para ensinar metafísica, para ajudar as pessoas a terem essas compreensões que eu estava tendo na época e que eu tenho atualmente. Porque essas compreensões, elas me traziam uma paz, uma segurança, um fim aquela sensação de ansiedade, de sempre ter que fazer, ter que ter resultados, sempre buscar o próximo passo e não esquecer que a vida acontece no agora. E isso me fazia muito bem. Eu queria que as pessoas também sentissem esse bem-estar natural. Esse prazer em estar vivo, esse prazer em ser quem é, sem precisar se moldar para poder se encaixar, para poder pertencer. Sendo que é o contrário, quando você se permite ser quem é, naturalmente, onde você precisa estar, quando precisar estar, com quem você precisar estar, acontecerá. Que existe um princípio organizador de tudo, absolutamente tudo, de todas as variáveis, de tudo que existe, de todos os objetos, pessoas, seres, consciências, tudo, absolutamente tudo, que se chama sincronicidades. Que é uma expressão da própria existência em si, que no final das contas é uma única coisa. E hoje aqui, como eu disse, eu vou compartilhar com você quais foram os erros que eu cometi até ter esse relativo sucesso como negócio digital de uma só pessoa, para você não cometer esses mesmos erros. Eu acredito que se você for uma pessoa que tem uma expertise maior do que as outras pessoas, um assunto que você domina mais, um assunto que você é realmente apaixonado, você tem um foco, ou hiperfoco, como dizem atualmente, hiperfoco naquilo, você consegue monetizar essa sua expertise. Graças à internet e atualmente graças às inteligências artificiais, que otimizam todo o seu trabalho e economizam horas e mais horas de pesquisas, de estudos, de leitura, para você executar em tempo recorde. Inclusive, essa é a minha nova proposta. IA é uma das minhas paixões. E eu sei, e eu faço isso. Eu crio agentes de inteligência artificial para o meu negócio. Me ajudam a operar alguns processos importantes do meu negócio que não dependem exclusivamente da minha criatividade ali. Que são processos mais operacionais, mas são fundamentais para o negócio acontecer. Então eu deleguei isso para as IAs.
Outra coisa foi que eu criei uma sequência de agentes que fazem com que eu otimize todo o meu negócio e através dessa sequência eu consigo trazer uma estratégia realmente poderosa e eficaz e assertiva. E que eu não cometa os mesmos erros que eu cometi antes. Pois bem, dada essa breve introdução de 10 minutos, deixa eu trazer para você quais foram os erros que eu cometi durante essa minha jornada. Vamos lá. Bem, o primeiro erro de todos, assim, foi que eu estava colocando propósito acima de lucro. Como eu te falei, eu queria passar para as pessoas todos esses conhecimentos metafísicos e espirituais para elas entenderem que elas podem se sentir bem independente do que está acontecendo e, graças a esse estado de bem-aventurança incondicional, tudo mais se ajeitava, tudo mais se tornava congruente a esse seu bem-estar, a esse seu estado de ser positivo. Só que eu estava colocando o propósito acima de lucro. E em nossa sociedade atual, dinheiro, como eu disse, é importante. E eu fazia o que eu fazia muito por amor a esses conhecimentos, muito por amor a ter um serviço ao outro, ajudar o outro. Mas um negócio, pelo menos um negócio digital de uma só pessoa, que você quer lucrar com propósito, ele não pode focar somente no propósito. Ele precisa entender que é um negócio. Você foi criado para ter lucro. Caso contrário, é uma ONG. Só que eu focava muito no propósito. Mesmo não ganhando dinheiro, eu ainda estava focando ali em passar essas informações para frente. O que é algo nobre da minha vida. Porém, a sociedade, ela nos cobra. As contas continuam chegando, as faturas continuam chegando. Oportunidades são perdidas se você não tiver a ferramenta dinheiro ali para você conseguir pegar essas oportunidades. E quando eu entendi isso, eu falei, opa, peraí, eu tô fazendo algo errado aqui. Beleza, eu tenho um produto, mas esse produto não tá vendendo. Por que será? E aqui vai o segundo erro, que é, eu errei no posicionamento. Eu vou te explicar. Deixa eu só diminuir aqui. Vou diminuir demais. Aí. Eu errei no meu posicionamento. Por quê? Porque eu tava tentando vender para quem não tem dinheiro e não tem urgência em resolver a demanda que eu resolvia. Bem, o meu projeto, em que eu tive o meu primeiro relativo sucesso com o negócio digital de uma só pessoa, foi um projeto que se tornou o MPR, que é o ecossistema mestre da própria realidade, onde através de tecnologia avançada, uma grande curadoria de conhecimentos canalizados e uma estrutura a ser seguida em 3 semanas, um método a ser seguido em 3 semanas, eu tentava vender, tentava vender esse produto, sabe? Vender essa, como eu posso dizer? Tentava vender esse acesso a essas pessoas. Eu focava muito no produto e não na transformação. E não entendia muito bem qual era a demanda pelo meu produto. Antes, ele se chamava No Mind, que é a ideia de ser não mente. Ou sem mente.
que é a ideia de ser pura consciência, que é a ideia não dual da existência, do puro ser. E para quem estuda essas filosofias mais advaitas, esses entendimentos espirituais mais não duais, entende o que eu tô falando aqui. E esse projeto, ele foi evoluindo para o MPR. Porém, ao longo dessa jornada, no início, eu não tinha coragem de criar um produto ali, de criar um curso, de criar um e-book, de criar uma solução. Porque eu não me sentia capaz. O que eu fazia era, eu criei uma curadoria de conhecimentos, onde eu dava o acesso a esses conhecimentos. E eu vendia o acesso. Porém, no negócio as pessoas não querem saber. Não dão tanta importância, na verdade, ao meio. Elas querem resolver. O meio é secundário. Primeiro elas querem saber qual é a transformação que elas vão obter daquele produto. Qual é o benefício que elas vão obter daquilo ali. E se você não vende esse benefício, se você não vende essa transformação, as vendas ficam mais difíceis realmente. Porque a pessoa precisa entender, beleza, mas por que eu vou comprar isso? O que isso vai mudar na minha vida? E se você responde isso, vai mudar isso na sua vida. Por causa disso, disso, disso. A tendência é que as pessoas queiram comprar. E o meu posicionamento de tentar vender para as pessoas que não têm dinheiro, de ajudar essas pessoas com mentalidade de escassez e realidade de abundância de escassez, eu acabava tendo que abaixar meu preço. Que é o terceiro erro que eu cometi. Eu cobrava um preço relativamente baixo pelo valor que eu estava entregando ali. Eu sabia que o conhecimento que eu estava entregando ali, os exercícios, o método que eu estava entregando, era um método realmente transformador, que transformaria a vida de qualquer pessoa que aplicasse aquilo ali. Só que eu cobrava um preço relativamente baixo e atraía pessoas nesse nível de realidade, que pediam desconto, que achavam ruim, que achavam caro, que não entendiam o valor daquilo. Tudo por causa do erro de posicionamento. Esse erro aqui veio muito da crença de que, no nicho da espiritualidade, eu não posso cobrar muito. Eu não posso cobrar por conhecimento espiritual. Seja por incongruência ao princípio do amor, ao princípio do serviço aos outros. Só que eu entregava muito valor já gratuitamente. Porém, eu não valorizava esse valor que eu entregava, esse próximo passo que eu entregava. E por isso, eu cobrava um valor relativamente baixo e atraía clientes desse nível de consciência. Clientes chatos que não valorizavam aquilo que eu oferecia. O quarto erro que eu cometi é que a minha oferta, ela não estava impossível de dizer não. Eu não tinha criado uma estrutura de oferta, ali a forma que eu oferto para você, o MPR, não tinha estruturado de uma forma em que fazia com que você percebesse que o MPR é a solução ideal para sua questão. O MPR tem como transformação principal acabar com a paralisia espiritual. E todo negócio ele funciona porque ele resolve uma dor. Ele traz uma solução. E a solução é, você vai acabar com a paralisia espiritual. O que é paralisia espiritual? É quando uma pessoa tem os conhecimentos, mas não tem os resultados congruentes com esse conhecimento espiritual. Ela sabe que cria a própria realidade, mas não consegue manifestar seus desejos. Ela sabe que existe no aqui e agora a paz incondicional, a felicidade, a realização do seu ser, mas não consegue vivenciar isso. O MPR vem para ajudar as pessoas a resolverem essa questão principal. Dentro dessa questão principal tem várias outras questões secundárias, mas também importantes, que precisam ser resolvidas. Eu preciso comunicar que o MPR resolve essas outras questões também. Além disso, o preço precisa ser um preço que me posicione
como uma solução realmente valiosa. Então, quando eu decidi aumentar o preço do MPR e melhorei a minha oferta, tornando a minha oferta uma oferta impossível de dizer não, possível entre aspas, tá? Porque tem pessoas que também dizem não, dependendo do seu momento de vida. Mas a pessoa que tem dinheiro, que tem aquela dor, que chega na página do MPR, as chances são que ela vai comprar o MPR. Vai entrar, pelo menos aplicar para entrar no MPR. Então, quando eu aumentei o preço, quando eu melhorei minha oferta, ou melhor, estruturei a minha oferta de uma forma mais clara, de uma forma mais didática, de uma forma mais estruturada, minhas vendas aumentaram. Meu quinto erro foi que eu focava muito em criar conteúdo pro Instagram. O Instagram é uma ótima rede social. Uma ótima rede social, porém você vira escravo do Instagram. E dependendo do tempo que você ficar criando conteúdo pro Instagram, você fica de saco cheio de ter que criar conteúdo todos os dias para se manter relevante, para poder vender. E era isso que eu sentia. Achava um saco ficar ali todos os dias pensando em postagens, em novos textos. Isso foi bom por um momento. Ainda é bom me forçar a escrever, me forçar a criar. Mas isso se torna desgastante ao longo do tempo. E você vai preferir fazer outras coisas. E o Instagram, ele tem uma validade curta dos seus conteúdos. Um conteúdo que você posta hoje, daqui a 48 horas, ele pode sumir. Simplesmente ninguém mais vê esse conteúdo e o Instagram não tá nem aí. O Instagram te incentiva a criar todos os dias. Eu nunca fui o cara de ficar postando stories, nunca fui o cara de ficar fazendo trend, nunca fui muito bom de empacotar minhas ideias em um vídeo de 1 minuto. Quando eu saí do foco do Instagram, e apesar de eu ter bastante seguidor no Instagram, e mudei meu foco para conteúdo perene, que não necessariamente é só YouTube, mas vou falar de uma forma mais fácil de você entender aqui. Quando eu foquei no YouTube, quando voltei minha atenção pro YouTube, ou conteúdo perene, vídeos longos, textos que com conhecimento perene ali, que as pessoas vão conseguir acessar daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, e ele vai ainda ser relevante. Meu jogo mudou. Porque a qualidade dos clientes que eu atraía eram muito melhores. Porque nesses vídeos longos, eu consigo aumentar a consciência da pessoa sobre o problema que ela tem e a solução que eu ofereço, para ela perceber que a solução que eu ofereço é a solução ideal para o seu momento atual. Além disso, eu cumpro uma regrinha que chama 7-11-4. Eu passo 7 horas com a pessoa, em 11 interações diferentes, em 4 locais diferentes, e cumprindo 7-11-4, principalmente 7-11, 7 horas e 11 interações diferentes, eu tenho maior... A pessoa, na verdade, tem maior probabilidade de dizer sim à minha oferta. Então a venda se torna mais fácil, se torna uma venda sem precisar vender. Eu não sou um vendedor chato, eu não quero ficar te empurrando nada. Se você quiser comprar, ótimo, tá aqui. Se não quiser comprar, não tô nem aí. É sua escolha. Não tô aqui pra te convencer a comprar. Eu até prefiro, se eu tiver que te convencer, eu não quero que você entre no meu produto. Eu não quero que você acesse minha solução. Então, quando eu voltei minha atenção para conteúdo perene, a qualidade dos meus clientes aumentaram, a minha conversão aumentou e a minha satisfação em entregar mais valor para esses clientes que estavam entrando através desse conteúdo perene aumentou. Que essas pessoas valorizavam e entendiam o que eu estava dizendo ali. E já me conheciam, já conheciam minha abordagem, já conheciam minha didática e gostavam. Meu sexto erro foi eu não coletava nem classificava os leads. Isso é muito importante você entender. Lead é toda pessoa que te passa o contato dela, que você pode
enviar e-mail, enviar WhatsApp, em alguns casos enviar cartas para as casas das pessoas. Toda vez que uma pessoa te dá os dados dela, ela se torna um lead, ok? E dependendo da forma em que você pega esses leads, essas pessoas estão mais classificadas ou menos classificadas. E dependendo das interações que elas têm ao longo de sua jornada, ao longo de sua estratégia, elas ganham pontuação maior ou elas recebem uma classificação melhor, mais apta a estar próxima do seu cliente ideal e menos apta a estar próxima do seu cliente ideal. Ou mais prontas para receber a sua solução. Eu não fazia isso. Eu não coletava leads, eu nem classificava os leads. Foi então que eu entendi a importância disso. Porque se eu tiver uma base de pessoas que se cadastraram ali na minha lista para receber meus conteúdos, para receber mais informações, para receber ofertas exclusivas. Primeiro, eu tenho. Se uma rede social acabar, se meu canal for banido, se meu Instagram for banido, eu ainda tenho essa lista de e-mails, essa lista de contatos no WhatsApp, em que eu possa entrar em contato com eles e ainda assim não prejudicar o meu negócio. E ainda assim conseguir vender para eles. Outra coisa é que eu consigo aumentar a consciência dessas pessoas em relação à dor que elas têm e à solução que eu entrego, para fazer com que elas se convençam que a minha solução é a melhor possível e é a que ela deve dizer sim nesse momento. Então, quando eu comecei a coletar leads e a classificar esses leads, eu comecei a tornar minha comunicação muito mais assertiva para cada lead, porque cada pessoa está num momento diferente da vida. Por mais que a gente empacote a ideia de nicho, a ideia de público-alvo, a ideia de cliente ideal, a ideia de avatar, ainda assim cada pessoa está num nível diferente. Cada pessoa, ela está num momento de sua vida, está com percepções, está com desejos diferentes uma das outras. E é impossível empacotar a sua solução para todo mundo se identificar com ela. Então a melhor forma de fazer isso é sempre manter uma estratégia de leads, de manutenção desses leads e de entrega de valor para esses leads e classificá-los dependendo da interação. Por exemplo, se uma pessoa... Agora eu vou lançar um diagnóstico gratuito com inteligência artificial para a pessoa entender por que ela não está fazendo pelo menos 30 mil reais por mês com a sua expertise. Aí eu tô procurando pessoas que já têm um negócio digital, mas não estão monetizando da forma que gostariam. E as pessoas que querem ter um negócio digital e querem monetizar a sua expertise. Tô procurando esses dois tipos de pessoas. E eu classifico esses dois tipos de pessoas como pessoa que pode pagar, pessoa que não pode pagar, uma pessoa que tá querendo alinhar lucro com propósito e não somente propósito e não somente lucro. Eu quero uma combinação dessas duas coisas, porque eu acredito que é para isso que um negócio deve existir, não só para lucro e não só para propósito, mas uma combinação dos dois, senão não é um negócio. Realmente que vai te trazer felicidade, um negócio que vai te trazer satisfação de estar ali fazendo todos os dias, ou fazendo tarefas chatas que às vezes tem que fazer, ou apagando alguns incêndios que às vezes vão aparecer no seu caminho, ou enfrentando alguns desafios que vão aparecer na sua jornada. E outra classificação que eu coloco também é qual é o tipo de negócio, qual a ideia que a pessoa quer ter, quer oferecer. Porque no negócio digital, muita gente pensa em curso, né? Não, você não vende curso, você não vende e-book, você não vende formato, você vende a solução. A solução, se a forma que você entrega a sua solução é uma forma em que você precisa ter um diagnóstico inicial com a pessoa, depois a pessoa precisa pegar um checklist que você preparou, passar por esse checklist, verificar esse checklist, analisar seu negócio, analisar a sua vida através desse checklist. E depois disso, a pessoa vai precisar te informar esse checklist, né? Então assistir algumas aulas específicas. Isso é um formato totalmente híbrido, totalmente diferente de uma solução. E não somente curso com videoaulas ou uma comunidade. Você não vende o formato. Você não vende a viagem. Você vende
as férias. Como chegar nessas férias, nesse destino, é a sua entrega. Então você vende o que eles querem, entrega o formato que eles precisam, que faz com que a percepção de valor seja aumentada. E para você aumentar a sua percepção de valor, você precisa aumentar o entendimento de que o resultado que você irá entregar é um resultado quase que inevitável de acontecer. Você precisa aumentar a probabilidade de sucesso e diminuir o tempo de espera e a ideia de esforço ou sacrifício que ela precisa fazer. Ou seja, você precisa trazer uma percepção de que, olha, o resultado você vai obter em X dias ou em X tempo. Você não vai precisar se esforçar, não vai precisar gastar mais dinheiro com isso. Eu vou te dar todo o suporte, todas as ferramentas necessárias para você atingir esse objetivo específico, para você acabar com essa dor específica. E vamos então para o 7º erro que eu cometi. É o erro que eu não tinha a mentalidade de campanhas. Isso é muito importante você entender. A mentalidade de campanhas te faz pensar em termos sistêmicos, em termos de que eu tenho essa big idea, essa ideia principal, esse tema de campanha. Obviamente, isso é baseado no seu movimento, na filosofia do seu negócio. Eu tenho essa big idea. Eu vou definir esse período aqui. Eu vou definir essa meta. E vou executar tais ações em tais períodos para atingir essa meta. Esse tipo de mentalidade. E no final das contas eu vou comemorar, eu vou analisar tudo e vou comemorar o que eu fiz, o que deu certo, o que não deu certo, aprender e criar essa curva de feedback em minhas ações. Esse tipo de formatação de negócio, ele te ajuda a ter melhor metrificação dos seus processos, melhor entendimento do que funciona, do que não funciona, melhor entendimento do que faz sentido para a sua essência, do que faz sentido para o seu ser, fazer sempre. Por exemplo, um lançamento não é algo que eu gosto de fazer. Agora, um lançamento básico no WhatsApp ali é algo simples de fazer e é algo que eu gosto de fazer, que eu vejo que dá um boom, dá um resultado maior. Então isso fica dentro das minhas campanhas. E quando eu divido minhas campanhas em campanhas trimestrais, em campanhas mensais, isso torna mais fácil a minha comunicação, mais fácil o meu marketing, mais fácil a criação de conteúdos. Porque eu entendo exatamente o porquê que eu estou falando sobre aquilo. E em qual ângulo eu vou trazer a minha mensagem para aquele momento em específico. Por exemplo, final do ano, eu posso trazer uma campanha ali de transformação, porque as pessoas estão com essa mentalidade. E o seu negócio, ele deve se adaptar às demandas que já existem e não focar em criar novas demandas. Pelo menos se você está começando e não tem a tranquilidade financeira ainda para poder explorar de forma criativa novos mercados, criar novas soluções. O ideal é você pegar as demandas que já existem, tá? E são várias as demandas que a sua expertise resolve, criar uma oferta bem estruturada, criar campanhas para as pessoas chegarem a essa sua oferta através de um sistema de classificação de leads e nutrição de leads. E assim, você ir cobrar um valor relativamente justo, um valor relativamente premium, né, para você diminuir seu esforço de marketing, diminuir seu esforço de vendas, atrair os melhores clientes possíveis e ganhar, ter mais lucro, maior satisfação em estar vendendo o que está vendendo. Bem, esses foram 7 erros que eu cometi. Esses foram 7 erros que eu não tinha consciência que eu cometia. E muitas das pessoas que estão tentando no digital
Elas cometem esses erros sem perceber que elas estão cometendo esses erros. Esses são erros básicos. Quando você aprende a ajeitar cada pontinho do seu negócio, as vendas se tornam mais fáceis. Uma vez que você cria uma oferta realmente impossível de dizer não, o que você precisa focar em executar as campanhas. Seja uma campanha de lançamento, seja uma campanha de vendas, de vender todos os dias, seja uma campanha em que você foca num subnicho do seu nicho, ali, em pessoas, em terapeutas. Por exemplo, eu tenho agora um foco em melhorar meu produto que se chama N1P, Sistema N1P, Sistema Negócio de uma Pessoa, onde através de uma trilha de IAs, através do meu suporte direto, através de uma comunidade fechada, onde eu estou ali presente, através de um método que eu uso, um sistema de IAs que eu utilizo em meu negócio, você vai criar em 7 dias a sua oferta, vai colocar a sua oferta no ar e vai executar as suas campanhas para que em 90 a 120 dias você conseguir fazer seus primeiros 5 dígitos no digital. Seu primeiro faturamento significativo. 10 mil para cima. Isso é possível fazer com consistência. Não é tão difícil quanto você imagina. Agora, se você cobra migalhas, se você não se posiciona como alguém que soluciona uma dor específica, se você não tem uma boa oferta, se você está vendendo cursinho, e-book, PDF, se você está vendendo commodity, se você não pensa em campanha, se você não coleta leads e classifica esses leads, se você foca muito em conteúdo, vou chamar de conteúdo superficial aqui, e não conteúdo perene, pode ter certeza que seu caminho vai ser muito mais difícil. E no N1P eu te ensino a ter um caminho mais fácil com a ajuda de IAs e com a minha ajuda em específico. E esse negócio, o N1P, ele é um negócio que eu tenho o maior orgulho de estar fazendo. E é um negócio que em pouco tempo, graças à aplicação desses princípios e graças a usar esse sistema, eu usei esse sistema do N1P para o próprio N1P, meu faturamento simplesmente triplicou e meu trabalho, ele não aumentou. Meu trabalho, pelo contrário, ele diminuiu. O suporte que eu preciso dar, a entrega que eu preciso fazer, diminuiu. Porque o que eu tenho ali é algo que ninguém mais tem, é algo que ninguém mais oferece. É uma facilidade. E graças à tecnologia das inteligências artificiais que nós temos atualmente, você não precisa passar horas e horas e horas e horas assistindo videoaulas. A ideia do N1P é isso. É você aprender fazendo. É você criar a sua oferta. Impossível de dizer não. É você entender seu posicionamento. Entender, ok, na verdade eu tenho essa expertise aqui. Eu consigo criar esses tipos de soluções e cobrar X por essas soluções. E ao entender isso, você cria uma oferta baseada nisso, nessa sua solução, nessa sua precificação, nesse seu formato de entrega. E, assim, começa a executar suas campanhas de conteúdos perenes, suas campanhas de lançamento de super demanda, fazendo com que você atinja esse faturamento de 5 dígitos em 90 dias. Caso você não atinja, eu vou estar ali te ajudando a atingir. Eu vou pegar na sua mão e falar, olha, você está errando nisso, 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 resolve isso, 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 vamos fazer dessa forma aqui, se fizer sentido para você, obviamente, e para você realmente atingir esse resultado. Porque esse resultado, ele é significativo. Ele é pouco para o mercado digital, mas ele é significativo para as pessoas que estão entrando ou estão com dificuldade de monetizar. Pessoas que estão vendendo commodity, que estão achando que copiar os outros vai dar certo. Não dá certo. O que dá certo é você entender os princípios por trás. E no N1P eu te ensino os princípios através das inteligências artificiais avançadas que eu tenho ali dentro. E, para finalizar essa aula,
eu te convido a conhecer o N1P e, quem sabe, aplicar para o N1P. Quem sabe você não vai ser um novo membro do N1P, onde, em tempo recorde, você vai criar o seu negócio ou escalar o seu negócio digital, para assim fazer com que a sua expertise, que você sabe que no fundo vale mais do que atualmente você está recebendo, vale pelo menos 30 mil, 50 mil por mês, você realmente atinge esse resultado com a minha ajuda direta. Então, clica no link aqui se fizer sentido para você, se você tiver esse interesse. Caso não tenha, tá tudo bem, tá? E eu te encontro em nossa próxima aula, em nosso próximo vídeo. Não sei qual que é o nome disso daqui que eu tô trazendo para você, mas até.